Oi pessoal, tudo bem com vocês? A partir de agora você confere aqui na biblioteca nosso encontro de profissões. Esperamos que gostem. Bacana, muito legal. Que maravilha a gente ter todos vocês aqui conosco. E não sei se vocês perceberam aí, ó, o Dr. Wellington ele mencionou que ele estudou no Colégio Adventista em Londrina. Daqui a pouquinho a gente vai querer saber mais disso aí, como é que foi a sua experiência, o significado da educação adventista na sua vida, doutor. Eu não sei se a galera que está ali assistindo percebeu uma coisa. Todos eles aqui são muito jovens, gente. Todos eles são muito jovens. E vocês viram, pessoal aqui, ó, além de se dedicar aos esportes, à família e tudo mais, já fizeram o seu curso, já fizeram um pós-curso e depois um pós. Então, ou seja, você já parou para pensar, galera do ensino médio, o que você já vai ter conquistado, o que você já vai ter estudado, quais serão as suas próximas conquistas, os próximos sucessos e avanços na sua vida daqui a 10 anos? Pense sobre isso, tá bom? Vamos lá agora para o ciclo de perguntas, começando pela Cibele. Alô, galera 121, representando. Cibele vai fazer a pergunta para a doutora Jordana. Cibele, a sua pergunta para ela. Bom dia, doutora Jordana. A minha primeira pergunta é: qual cirurgia foi mais difícil de fazer? E qual foi a primeira cirurgia? São duas perguntas em uma. Muito bem, então vamos lá. A cirurgia, normalmente você termina a faculdade, né, que são 6 anos, e depois você vai fazer uma residência específica para ser cirurgião, né? Então você vai se formar cirurgião geral após 2 anos de especialidade, tá? Então eu vou falar como médicos no geral, né? As cirurgias que eu já acompanhei, a mais difícil é as de transplante, né? Então, por exemplo, um transplante de fígado é uma cirurgia que dura muitas horas, que ela começa no horário em que o órgão chega, então às vezes é 2 da manhã, 3 da manhã, quando chega o órgão que a cirurgia vai começar. E ali ela vai durar, às vezes, 8, 9 horas, às vezes a equipe vai ter que se revezar para dar continuidade àquele processo, né? De primeira cirurgia, bom, as primeiras que a gente acompanha é apendicite, né? São as mais simples, certo? Respondido? Respondido. Muito bem, muito bem. Agora, o Arthur vai fazer a pergunta aí para o Leandro. Para o Dr. Wellington. Perfeitamente, Arthur, a sua pergunta, vamos lá. Então, a minha pergunta é: qual foi uma dos casos que você defendeu que você achou mais difícil de defender? Pode falar de novo, minha pergunta é: qual dos casos que você defendeu foram um dos mais difíceis de você defender? Você acha que foi o mais complexo? Olha, eu já tive na casa do milhar a oportunidade de defender meus empregadores, né? Mas teve uma oportunidade que me permitiram capitanear, que lá na Sercontel eu tinha um ano de formado, mais ou menos. Me permitiram bolar uma estratégia para a recuperação de alguns valores que o município, à época, devia àquela empresa. Só que, por conta das regras de direito, não é qualquer ação judicial que você poderia juizar, sob pena de o juiz
reconhecer que você não teria mais direito de cobrar. Então, teve que haver um estudo profundo sobre fatos antecedentes à formação daquela dívida. E analisando as razões de por que ocorreu a dívida, me pareceu que haviam sido praticados atos de improbidade administrativa. Como ela era uma sociedade de economia mista, aproveitei-me da Lei de Ação Civil Pública e da Lei de Improbidade Administrativa e ajuizamos uma ação civil pública por improbidade administrativa de todos os agentes públicos de Londrina que, entre os anos de 1998 e 2001, tiveram poder de ingerência sobre a empresa e causou aquele dano ao erário público. Então, depois essa ação ficou no ajuizamento, nós nos dividimos entre os fatos, entre 3 advogados, nós pudemos cada um desenvolver uma petição inicial sobre 2 fatos, apontando os acusados, demonstrando o ilícito, e depois a ação ficou sob meus cuidados e a gente tocou a ação até no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, no qual a gente tentou caracterizar a improbidade administrativa. Infelizmente, nem sempre a ação mais difícil, a mais legal que a gente tem, nós logramos êxito. Então, felizmente naquele caso, por mais que a gente se esforçasse em demonstrar que houve um dano ali ao dinheiro público, o juiz entendeu que ali era realmente uma situação de dívida, de negociatas, que deveria ser resolvido no âmbito do direito civil e, por consequência, se submetendo às regras de prescrição que daí pediriam a obtenção dos valores. Se fosse reconhecida os atos antecedentes como ímprobos, né, aí não haveria esse problema da prescrição e o dinheiro poderia ter sido recuperado pela empresa. Então, assim, ó, esse caso, né, deixa eu ver se eu entendi. Embora com todo o esforço, com todo ali o armamento jurídico que vocês correram para fazer, ainda não foi uma causa ganha, podemos assim dizer? É verdade. Eu saí da empresa em agosto de 2017. Essa ação específica eu deixei de capitanear 1 ou 2 anos antes disso. Uhum. Mas desde então eu não acompanhei como eles trataram na contabilidade da empresa a gestão desse ativo que a empresa tinha como seu. Então, sempre consta nos balanços anuais, para quem for seguir na área de administração e de contabilidade, todas as grandes empresas fazem balanços anuais constando valores que ela tem como certeza que são de direito. Como era um crédito muito grande, na época era na faixa dos 20 milhões de reais, então a gente, logo que veio a decisão final do STJ, eu emiti um parecer para a contabilidade dar baixa nesses valores, mas realmente não sei como é que ficou essa resolução dessa questão depois diante da municipalidade e como ficou depois no balanço da empresa. Muito bom. Então, ó, queridos alunos, vocês estão percebendo aqui o seguinte: nem sempre, com todo o seu esforço, vai ser sucesso, nem sempre. Mas o importante é o quê? É você dar o seu melhor, assim como a gente está vendo esses exemplos, é você se esforçar, se empenhar, e tá certo? E deixar aí o resultado nas mãos de Deus. E não é o quê? Na primeira vez que você tentar, e caso você não consiga, você já vai desistir. Não. É luta.
é suor, é esforço, é com vitórias, mas é com derrotas também, e você vai construindo sua história. A pergunta do Leonardo representando a 113. Um abraço para a 113, vai lá, Leonardo. Bom dia, bom dia. Então, minha pergunta vai para o Leandro, que é o engenheiro, tá? Aqui a gente separou as perguntas dos alunos e eles querem saber qual que foi o trabalho mais legal que você já fez e qual que foi o mais difícil. Tá. Pelo mais difícil, né? Foi em 2013, foi um trabalho longo. Foi uma parceria com o governo dos Estados Unidos para desenvolver um veículo conceito, que é o Super Truck. Dá para visualizar no YouTube, se colocar Super Truck Volvo, dá para achar no YouTube o vídeo promo dele. Então é um veículo em parceria não só com o governo dos Estados Unidos, mas com outras companhias para testar tecnologias no mercado para tentar fazer o veículo mais eficiente para o mercado local americano. E foi bem desafiador porque eu tive que colocar à prova tudo que eu estudei na engenharia. Então foi muito desafiador. Assim, eu já estava... não é quando você se forma, você não sai usando todos os conceitos de primeira, né? As coisas vão aos poucos, conforme vão acontecendo, dependendo das atividades da área que você segue, né? Então, nesse caso, eu trabalho com motores, então foi desenvolver um motor mais eficiente possível. O tamanho do motor de caminhão, só para ter uma ideia, é do tamanho de um pouquinho menor que um Fusca, por exemplo. Então, ele é bem grande. E esse veículo ele tinha pegava energia solar, usava a captação dos gases que saem no cano de escape. Então, ele usava esses gases para rodar mais uma turbina para entrar com mais potência pro veículo. Ele usava um tipo de resfriamento diferente usando etanol. Então veja, você usa etanol para fazer queima e de repente eu estava usando etanol para fazer resfriamento. Então a troca química entre você lidar com a calor latente desse fluido fazia o resfriamento desses gases, né? Então foi muito desafiador. Os materiais usados normalmente num chassi de veículo, ele é de aço carbono, né? Aço bem resistente, e fizemos um chassi de alumínio. Então, o cálculo de aerodinâmica foi muito preciso, assim, para realmente auxiliar na redução de força de arrasto, que a gente chama. Então, isso, e além do mais, de toda a equipe ser internacional, né? Então, eu era o representante aqui no Brasil, tinha uma equipe toda nos Estados Unidos, uma equipe na Suécia, Índia, Japão, então todo mundo trabalhando em parceria para conseguir terminar esse projeto. Então foi bem legal, depois assisti o vídeo promo, que como eu falei está no YouTube, e deu até vontade de chorar, assim. É legal que ele não veio para o Brasil, então eu só pude ver assim realmente por vídeo. Logo depois eu tive um projeto na Suécia e daí não consegui ir lá no lançamento, mas foi o mais desafiador, assim, né? E do mais legal, eu posso dizer que foi um trabalho, logo depois que eu terminei esse, eu fui morar na Suécia para começar um motor do zero. Então eu não posso dar tantos detalhes da tecnologia porque ele ainda é segredo na Volvo. Mas uma das coisas legais é justamente essa, se lidar com tecnologias que ainda não estão no mercado, tecnologias que ainda você não pode falar sobre. E eu viajei para lá para participar, trabalhar com o componente mais importante do motor lá na Suécia. Então, um brasileiro fazendo desenvolvimento de um projeto que logo vem para o mercado, uma série de novas tecnologias. Então, foi legal que eu trabalhei com impressão 3D, validação de componentes, testes com realidade virtual. A gente entrou em fazer cálculos se a peça vai quebrar para ter vidas infinitas dos componentes. Então isso foi muito bacana, ter toda essa... realmente aplicar toda a engenharia que eu estudei, né? E em doses calmas, tranquilas, coisas que deu tempo de eu rever um livro, de eu fazer um curso. Eu tive a oportunidade lá também de aprender sobre um material bem especial hoje, que é o grafeno. Então tudo isso de uma forma tranquila, mas eu tive que me dedicar muito, assim, ser muito focado, estudar, voltar tudo isso aí, mas
ao mesmo tempo, a gente chama de flow, né? Algo que ele é difícil, mas é possível. Então, isso te dá motivação para ir cada vez mais além. E lá também eu tive, juntando com esse trabalho, né? Então, quando você está no headquarter, né? Onde a empresa se origina, onde todos os projetos acontecem, eu tive a oportunidade também de trabalhar com o Lego, em parceria com a Lego. Então, existia o Volvo Ocean Race, que é uma corrida de barco que a Volvo patrocinava, e a Lego precisava desenvolver um tamanho família, assim, de um barco. Eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco com isso aí, penso, Lego, até hoje, que meus filhos brincam de Lego, então eu consegui transportar um caminhão, um veículo, um barco, de uma maneira para um Lego. Então é um trabalho bem difícil, mas muito legal também, unir todo esse ciclo da infância com o meu trabalho atual, né? Dei 2 em dentro. Poxa, que legal. Então, ó, pessoal aí que tá na sala assistindo, não precisa ficar com o seu coração aflito, não precisa. Seja no super truque, no super transplante ou na super causa da empresa que você precisa defender, não importa a área da sua profissão, o que a gente já pode ver aqui é que essa galera que tá aqui, eles estudaram, se dedicaram, tá certo? Então, pergunta que eu fiz no começo, daqui a 10 ou 15 anos, o que você já vai ter conquistado em relação aos seus estudos, tá? Daqui 10 ou 15 anos, ninguém vai perguntar quantos vídeos no TikTok ou curtidas você teve. Mas o pessoal vai perguntar quais foram os cursos que você fez. Então fica ligado que você vai pensando sobre isso, tá certo? Enquanto o celular tá aí na sua mão pipocando para você querer responder as mensagens, galera que tá dando exemplo de vida importante. E agora eu tenho as minhas perguntas também, e são 2 em 1, tá certo? Brevemente, não sei se vai ser possível vocês responder, mas são perguntas elaboradas pelos alunos, ou seja, essas dúvidas afligem o coraçãozinho deles. E é a seguinte, eu vou aqui pela ordem correta do negócio, ó. Para cada um de vocês 3, tá certo? Quantos anos de estudo entre a graduação, né? Ou seja, o ano que iniciou a faculdade, até o último curso ou a última especialização que vocês fizeram. Isso é, sabemos que ninguém para de estudar. O grande profissional não para de estudar, está sempre estudando, está sempre se atualizando. Mas se vocês puderem aí dizer esse tempo aí da graduação até o último curso aí de pós que vocês fizeram, quanto tempo isso durou. E a outra pergunta que está ali no coração deles é o seguinte, a média salarial. Mas ó, presta atenção, a média salarial é uma coisa que todo mundo quer saber, é um negócio que o pessoal se importa, se preocupa. Mas, gente, não tem mágica. Vocês estão vendo aqui na verdade, não tem mágica, né? Ninguém aqui ganhou na loteria. É esforço, é suor. Começando pelo Dr. Wellington, por favor. Pessoal, eu tive 5 anos da graduação e depois, ao longo do meu trabalho, eu passei 1 ano e meio para fazer essas 2 pós-graduações. Então, totalizando 6 anos e meio, graças a Deus consegui terminar uma graduação e 2 pós-graduações. Então, houve um intervalo de tempo de 3 anos ali para estabilizar profissionalmente, para constituir minha família, para só então passar novamente a estudos. E com relação à média salarial, antes de eu começar a vida profissional no âmbito de concursos públicos, né? Vou relatar, minha família não era do meu ramo de trabalho, então não tinha um escritório de um familiar para eu trabalhar. Também na época de estágio, preferi fazer estágio sempre em órgãos públicos. Fiz na Justiça Federal, fiz na Advocacia Geral da União. Então, acabou que eu não tinha me preparado para me alocar na iniciativa privada. Então, na iniciativa privada, ser advogado de um escritório, como seja um contratado, seja um empregado, no início de carreira,
O salário é bem baixo. Na época, né, quando eu comecei foi em 2011. Fevereiro, março de 2011. Depois que peguei a OAB. Então, na época, o salário mínimo era diferente. Eu lembro que eu ganhava num escritório que cuidava só de ações de DPVAT, que eles me confiaram para fazer ações de DPVAT, que é o seguro dos veículos. Eu lembro que eu ganhava assim, pouca coisa a mais que o salário mínimo. Hoje o salário mínimo está 1.100 na época. Então, hoje, estimo que um profissional do direito deve estar ganhando uns R$ 1.500, R$ 1.600 nessa fase inicial. A própria Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional do Paraná, ela tem uma tabela em que ela discrimina o valor dos honorários de cada ato que o advogado faz, que teoricamente seria um piso. Ela também sugere um valor de piso salarial, se não me engano, é na faixa dos R$ 2.800 atualmente. Essa tabela é atualizada anualmente. Porém, infelizmente, o mercado tem uma quantidade grande de profissionais, é um curso que é bastante ofertado. Então, pode ser que no início, nesse aspecto salarial, você tenha um pouquinho de dificuldade e até um pequeno desestímulo, mas creio que valha muito a pena persistir, porque nada vem sem conquista. Então, no meu caso, eu me direcionei para fazer concursos públicos. Eles demandam um pouco mais de estudo, porém, após uma aprovação, você já fica com um trabalho mais tranquilo, mais previsível, mais metódico, também com uma possibilidade salarial que você vai determinar, porque você vai estar escolhendo o local de trabalho. Enfim, tem a dificuldade do ingresso, né, porque o conhecimento tem que ser adquirido com o tempo, a experiência na hora de realização de provas também conta, então você vai falhar muitas vezes na realização de provas, até um dia você conseguir ficar uma boa colocação, contar com uma convocação. Então, aí no âmbito de concursos públicos, que é onde eu tenho notado mais essas médias salariais, nesses inícios assim, para cargos, costuma girar assim, R$3.000, R$4.000 para o profissional do direito sem ter uma especialidade. Creio que já é um bom início profissional para qualquer um. Então, creio que é uma área boa assim, para evolução profissional, porque depois há cargos que ganham na faixa da dezena do milhar de reais. Então, creio que é uma boa oportunidade o âmbito de trabalho no direito. Muito bom, obrigado, doutor Wellington. Doutora Jordana? Bom, então vamos lá. A faculdade de medicina, ela dura 6 anos. Depois que você sai da faculdade, você é clínico geral. Você já pode atuar, pode fazer plantão, você já tem o seu CRM. Porém, você é um médico generalista, né? Que vai fazer plantão, que não tem uma especialidade. A especialidade médica se chama residência, né? Então, aí eu vou fazer uma residência de cardiologia, de neurologia, de pediatria, de ginecologia. Essa especialidade, ela varia os anos variam de especialidade para especialidade. Então, aqui eu fiz medicina da família, são mais 2 anos, né? Cirurgia geral, como eu falei, são 2 anos, né? Pediatria são 3 anos. Então, varia de especialidade para especialidade. Quando você está fazendo a residência, você já começa a receber. É uma bolsa do governo, né? Uma bolsa residência de R$3.000. Então, você já é um profissional formado que vai ganhar uma bolsa para fazer a residência. A residência é um período muito, assim, de muita dedicação, né? A média das residências é de 60 a 90 horas semanais de trabalho, de plantão, de estudo. Algumas pessoas fazem alguns plantões por fora para já ir ganhando um dinheiro a mais, né? Mas no geral é isso. Então, 6 anos de faculdade, mas no meu caso, mais 2 de residência.
Algumas residências chegam até a 5 anos, né? Uma neurocirurgia. São mais 5 anos sendo residente, ganhando a bolsa do governo de R$3.000 até você se tornar um neurocirurgião, tá? Em relação ao salário. Então, quando você se forma, se você entra na residência, você vai ganhar... Agora deve estar um pouquinho mais, né? Na minha época era 3.000. Deve estar... Acho que alguém me falou que estava 3.300, né? Tem uma correção pequena. E aí, depois que você começa a trabalhar, atuar, a medicina é muito ampla, né? Então, esse salário varia muito de profissional para profissional, de especialidade para especialidade. Um profissional hoje que trabalha em Curitiba, na prefeitura, que trabalha 40 horas, ganha R$16.800 por mês, tá? Então, a média salarial gira em torno disso, né? De 15 a 20 mil reais para trabalhar 40 horas, certo? Certinho, muito bom. Querido Leandro. Olá, pessoal. Bom, a engenharia em si são 5 anos. No meu caso, eu levei 6 anos, porque eu fiz mecatrônica. Foram 4 anos de mecatrônica, depois fiz mais 2 anos de mecânica, né? Então fiz 2 graduações, uma junto da outra, né? Então, no total deram 6 anos. E depois, a pós-graduação, eu fiz engenharia automotiva, foram mais 2 anos. E o mestrado que eu estou fazendo agora são mais 2 anos. Então, dá 6, 7, 8, 10 anos, né? Mas são 5 anos o curso em si, né? Quem quer seguir para essa área de mestrado é mais para a parte acadêmica. Não necessariamente tem essa obrigatoriedade de seguir esse rumo. É mais para quem gosta, quem quer se especializar, focar mais em alguma área. Não necessariamente você vai fazer o mestrado, o doutorado, você vai ser remunerado por isso, né? Mas para quem realmente gosta e quer aprender um pouco mais. De fato, é uma área que você não pode parar nunca, né? Como todos os outros cursos, assim, então acaba demandando se especializar nisso daí. Salário. Existe o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, né, o CREA, que regulariza, ele estabelece um salário de 8,5 salários mínimos, né, o piso do engenheiro mecânico. E então, uma vez que você entra numa empresa privada ou pública e seja registrado como engenheiro, esse é o piso. E o que acontece é que muitos não são registrados como engenheiro, entram como analista, e daí a faixa salarial está na faixa dos 4, 5 mil. E a engenharia ela é classificada como júnior, pleno e sênior. E no caso o júnior entra com esse piso de 8,5 salários mínimos. E o sênior podendo chegar assim, um mínimo de 18 ou 20 mil. E também no caso da engenharia você pode trabalhar no setor público, privado ou também como autônomo. Hoje eu tenho visto muito o pessoal trabalhar junto com as redes sociais, né? Então, estão trabalhando, compartilhando o seu conhecimento, compartilhando a sua experiência através de cursos, né? Cursos focados, temas específicos. Então, isso tem acontecido bastante. Então, o leque é bem amplo mas nunca dá para parar de estudar. Se você quer seguir, progredir, melhorar nessa área, tanto na questão de conhecimento quanto na questão de financeira, não dá para parar de estudar. Maravilha, muito bom. Já deu aí para você, com essas respostas, você aí focar um pouquinho mais qual vai ser o caminho que você vai seguir, tá certo? Na profissão. E agora é o seguinte, o tempo passa, o tempo voa, o bate-papo tá fluindo, tá rolando, a gente tá aprendendo muito. E aí é o seguinte, agora cada aluno vai ter que fazer uma breve pergunta e infelizmente cada um de vocês só vão ter agora 1 minuto para responder. Vai ser pra gente fechar aqui o nosso bate-papo. 1 minutinho para cada um. Começando pela Sibeli, vai lá, Sibeli, a sua pergunta rapidaço, vamos lá. Então, doutora, como é feita o primeiro contato, a avaliação com o paciente? Então vamos lá. A avaliação com o paciente, ela é feita através de uma anamnese, de um exame físico e da avaliação complementar. A anamnese é quando eu vou fazer as perguntas para o paciente daquilo que ele tem, né? Então a gente é treinado na faculdade a fazer as perguntas direcionadas. Por exemplo,
paciente chega com uma dor no ouvido. Então eu já sei aquilo que eu vou ter que perguntar, né? Há quanto tempo começou, se tá tendo mais algum sintoma, se teve febre, se já teve isso antes. A história familiar é importante, né? Ver se já tem algum caso na família de alguma doença de ouvido, se ele usa algum medicamento, né? Então a gente vai fazer várias perguntas para ir fechando o diagnóstico. Depois disso, eu vou para o exame físico, onde eu vou, então, alguns casos, avaliar o paciente dos pés à cabeça, e outros eu vou mais focada, né? Eu vou avaliar, então, o ouvido do paciente, a garganta, vou fazer o exame físico para ver se aquilo que eu estou pensando de diagnóstico faz sentido ou não. E nos casos necessários, eu vou pedir algum exame complementar, para ir fechar o diagnóstico e realizar um tratamento. A pergunta que eu peguei ali é: você já defendeu uma pessoa culpada tendo consciência disso? Se nós pensarmos no conceito de culpado, como uma pessoa que não tem o direito que lhe socorrendo, ela, sim, já peguei. A própria empresa, nas empresas que eu trabalhei, as áreas fornecem o relatório tentando explicar o que aconteceu, e elas reconhecem que, de alguma certa forma, não foram felizes ali na forma em que trabalharam, e que o que a parte adversa está contando para o juiz realmente tem razão. Nessa situação, o que a gente faz? A gente estuda outros assuntos que são preliminares ao próprio mérito, o próprio assunto, a própria razão de pedir e o pedido que a pessoa faz na ação, e tenta desconstruir a ação dela dessa forma. Então, alega que ela não tem direito a propor aquela ação, que é uma questão de legitimidade, alega que ela não cumpriu com requisitos de processo, alega teses como a prescrição, como eu mencionei no passado, que ela não pode mais fazer aquele pedido porque já transcorreu muito tempo. Enfim, usa o direito que existe para todas as pessoas para socorrer seu cliente. Isso, ainda que seja no mérito da causa, o assunto da causa, se você fosse enfrentar de frente a causa, você perderia. Você pode ganhar usando um direito que você, como réu, tem de invocar em juízo e se opor àquela demanda. Eu não posso ser processado por isso, ser condenado por isso, por essas outras razões que existem de modo igual para toda a sociedade. A minha pergunta é: o que você acha mais difícil do curso? Tipo, 5 anos estudando, né? Muita coisa, mas qual que é a coisa que você mais pegou, assim, mais difícil? Sempre tem uma matéria que é a criptonita, né? E o nome dessa matéria é resistência dos materiais, né? É uma matéria que requer muita base, assim, no ensino médio, né? Entra muita parte da física, cálculo, tudo junto, e também conhecimento de materiais. Então, normalmente essa matéria vem no 3º ano, então você se prepara até ela, então você precisa ter bons pré-requisitos para trilhar bem essa matéria. Então essa foi a parte mais difícil, e também são os cálculos, né? A base que eu tive assim não foi tão boa, então eu tive que correr muito atrás de como aprender a fazer alguns novos cálculos. Então essa foi a parte mais difícil para mim, né? Que a maioria das matérias não necessariamente você precisa ser um expert em matemática, mas pelo menos ter garra para correr atrás das suas deficiências no ato da matéria. Muito bem, que maravilha, perguntas respondidas. Olha, agora sim, não tem como a gente ir embora sem antes vocês poderem aí dar um conselho para os nossos alunos, tá certo? 30 segundos para cada um, nosso tempo já está estouradíssimo. Vai lá, começando primeiro as damas, doutora Jordana, 30 segundos, um conselho aí para os nossos alunos. Vou dar 2, então. O primeiro é aquilo que já foi falado aqui. Para se chegar onde você quer chegar no seu objetivo, precisa foco e determinação, né? Nada vem de graça. Nós 3 aqui estamos falando isso, né? O quanto cada um estudou e se dedicou. E a outra dica é:
quando for escolher a sua profissão, siga o seu coração. Siga aquilo que vai te deixar feliz, aquilo que vai te fazer bem. Porque quando você faz aquilo que te deixa feliz e que te faz bem, você vai fazer bem feito. E você vai ser bem sucedido. Bem. Leandro, por favor, seu conselho? Eu achei brilhante o que você falou de seguir o coração. Então, para complementar, não necessariamente a gente consegue saber o que quer logo no terceirão. Isso é normal e acontece. Porém, não é ficando parado no videogame, no celular, que a gente vai conseguir achar. Então, se movimentem, façam um teste vocacional, que isso ajuda muito, né? Vamos fazer alguma coisa. O importante é se movimentar para você sair da zona de conforto e achar isso, o que te move, o que te toca. Não se preocupe com o salário. Legal. Dr. Wellington? É bom também ressaltar que às vezes nós não vamos acertar de primeira. Às vezes não é nenhum pecado você errar na escolha de um primeiro curso e ter que assumir esse desgosto de que não se identificou e partir para uma nova graduação, por exemplo. Ou mesmo, talvez, nenhuma das graduações de ensino superior te contemple o desejo de trabalho. Às vezes teu gosto está na iniciativa privada, com outros cursos tecnológicos ou até mesmo sendo um autônomo, não importa. O importante é fazer com amor, com afinco, gostar, porque ao gostar você elimina um fator de angústia, de desgosto pessoal, de problemas pessoais, que é o âmbito do trabalho. Se você estiver resolvido com o seu trabalho, é um problema a menos para você depois ter que lidar. Então, é importante você fazer algo que você queira. Tem sempre a expectativa da família, às vezes a família quer que você siga a carreira de alguém ou prossiga os negócios dos parentes. Com muito respeito, né? Exponha seu desejo, saiba que você é o dono da sua vida, principalmente a partir dos 18 anos. Então, siga o que mais te atrair nesse âmbito da profissão, tá bom? Legal, muito bom. Gente, chegamos ao fim. E para terminar, carinhosamente, os nossos alunos vão entregar aqui uma singela lembrança, podem entregar aqui aos nossos amados convidados. É de coração, do nosso colégio. Olha aí que grande momento, coisa linda. Quem pegou aí os conselhos, ficou ligado nas dicas. Espero que aí esse nosso bate-papo tenha te ajudado, tá certinho? E aí é o seguinte, agora nós queremos orar para que Deus continue abençoando a carreira de vocês, a vida de vocês, para que vocês assim continuem sendo úteis à sociedade e que Deus também abençoe aí o futuro dos nossos alunos, tá certo? Se vocês puderem fechar os olhos, vamos falar com Deus. Bom Pai, muito obrigado por esses lindos exemplos que hoje aqui conhecemos, de pessoas que se dedicaram, se esforçaram, estudaram, ainda continuam assim fazendo. E a partir disso nós podemos tirar lições para nossas vidas e queremos pedir, Pai, que a sua bênção, a sua mão continue guiando os caminhos de cada um deles, que eles sejam cada vez mais felizes, não somente na profissão, mas também na sua vida familiar, na sua vida pessoal, que o Senhor os acompanhe. E queremos pedir uma bênção muito especial também para cada um de nossos alunos, aqueles que precisam se dedicar mais, que assim consigam fazer, aqueles que precisam decidir qual será a sua carreira, que o Senhor também os ilumine e que assim todos nós possamos crescer cada dia mais. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Nossa programação terminou, mas foi muito show, não é mesmo? Muito obrigada a todos que participaram do nosso encontro de profissões na nossa nova biblioteca.